Dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Hoje é um dia muito especial. Estamos vivenciando os 10 mandamentos da igreja. E hoje veremos o segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. E você, está usando o nome de Deus em vão? Será? Isso está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Hoje temos um convidado especial, Júlio de Maria. Júlio, que é um jornalista consagrado a Nossa Senhora, que vem hoje discutir conosco sobre este tema. Então você que está conosco, a palavra de ordem é: não tomar o nome de Deus em vão. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: não pronunciarás o nome de Javé, teu Deus, em forma de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Então a palavra de Deus é algo muito sério. E trouxemos esse tema para discutir com você. Então hoje, Júlio, como um homem de imprensa, um homem de mídia, um jornalista, que tem cuidado no uso das palavras, vai nos dizer: então por que, Júlio? Por que não devemos usar o nome de Deus em vão? Então, santo dia a você que nos recebe hoje, mais uma vez no Consagra-te TV na TV Potiguar. Então, antes de iniciar essa nossa explanação, vamos reforçar em nome de quem nós estamos aqui nesse programa, chegando até a sua casa, pedindo a proteção da Santíssima Trindade, como fazemos nas nossas orações, no início das Santas Missas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Deus é santo, é um nome que deve ser sempre reverenciado. Tanto que o próprio Jesus, na oração que deixou para nós, é a primeira coisa que Ele nos pede, que santifiquemos o nome de Deus. Quando dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a partir dessa santificação do nome de Deus, nós estamos prestando a verdadeira reverência. Mas também será que às vezes nós não caímos na tentação de usar o nome de Deus em vão? Quando duvidamos do próprio amor que o próprio Deus tem conosco, quando dizemos que estamos passando por determinada dificuldade porque é vontade de Deus, porque Deus quer, porque Deus fez assim, será que estamos mesmo fazendo a vontade de Deus? Seria a vontade dele um país se levantar contra o outro, um pai se levantar contra um filho contra o pai? E possamos ficar atentos, não usar o nome de Deus em vão, com coisas triviais e acabar banalizando. Porque, como nos alertou no livro do Êxodo, todas as vezes que tomamos o santo nome de Deus em vão, seremos punidos. Por isso, ter sempre essa vigilância na hora de nos referenciar ao nosso Deus. Então vocês que estão nos ouvindo, fiquem atentos. A gente coloca muitas vezes o nome de Deus em vão. Não podemos falar que os nossos desejos são os mesmos desejos de Deus, falando do seu santo nome, usando a Bíblia, a palavra de Deus, como se fosse nossa, como se nós fôssemos deuses. Temos que ter cuidado com isso. Mas no Código de Direito Canônico, no artigo 212, ele nos conforta como fiéis. Ele diz que nós fiéis temos o direito de manifestar, podemos manifestar, pedir, colocar aos pastores da igreja as nossas próprias necessidades, principalmente as necessidades espirituais e os nossos anseios. E de acordo com a ciência, com a competência, com o prestígio e a credibilidade daquele fiel, ele pode muitas vezes manifestar aos pastores sua própria opinião, e que, se essa opinião afeta o bem da igreja, ressalvando a integridade da fé, ressalvando os bons costumes e a obediência e submissão aos pastores locais. Então é muito importante esses sinais. Então que sinais Deus nos apresenta na Bíblia, Júlio, nos tempos de hoje, para que nós não pequemos contra este mandamento de amá-lo e não colocar o seu nome santo em vão? Na Sagrada Escritura, nós podemos encontrar grandes exemplos de momentos em que os inimigos de Deus, dos profetas, dos reis, debocharam do nome do Senhor. Como muitas vezes vemos exemplos do rei Davi, nas suas guerras, que os assírios, que o povo que circundava Israel, banalizava o nome de Deus, não acreditava no Deus do invisível, no Deus de Israel. E sempre que Davi clamava o nome do Senhor, ele nunca se afastava do seu povo. O profeta Elias, como também podemos ver na liturgia de hoje, na leitura onde ele encontra a viúva, que ela tinha medo, disse que em nome de Deus ele não pedisse aquela comida que ela só tinha para ela e para o seu filho. Mas em nome de Deus, Elias, como profeta, abençoa aquela refeição e ela dura por muito tempo. No Novo Testamento também temos grandes exemplos.
Como, por exemplo, você possa tomar sua Bíblia e nos acompanhar na leitura da Carta aos Gálatas, com São Paulo, no capítulo 6, no versículo 7. Nesse trecho ele deixa um grande alerta, quando diz: não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado, isso que vai colher. E nesse tempo de globalização da mídia, de comunicação que dá todo instante, que a gente sabe o que acontece ao redor do mundo, também tivemos grandes exemplos nesse último século. Você de casa deve se lembrar daquele famoso navio Titanic, construído para ser um grande monumento, para exaltar a inteligência humana. Em determinado momento, antes da primeira viagem dele, o seu engenheiro falou em uma entrevista que nem Deus seria capaz de afundar aquele navio. Tanta pretensão humana. E a gente sabe qual foi o final. Naquela primeira viagem não chegou nem a completar. E tornou-se uma das maiores tragédias, com inúmeras mortes. Até artistas também que se acham ser mais importantes do que o próprio Deus, que o próprio Jesus. Como o caso de John Lennon, por exemplo, uma grande personalidade da mídia, da banda Os Beatles, que em determinado momento de auge da sua carreira, ele falou que não precisava de Jesus, que o cristianismo ia se acabar. E aquela banda, os Beatles, seria mais popular que Jesus. E a gente vê o final trágico que teve, que nunca mais eles se reuniram e ele foi assassinado pelo próprio fã, aquele que idolatrava ele. No Brasil também tivemos um exemplo recente na política, com o Tancredo Neves, quando seria o primeiro presidente eleito de forma direta. E ele disse, quando estava perto de ganhar a eleição, que nem Deus seria capaz de tirá-lo do poder. E a gente sabe também mais uma vez qual foi a resposta de Deus, quando a gente tenta ele. Tancredo Neves não chegou nem a entrar no Palácio do Planalto. Então que possamos ficar atentos nas nossas atitudes do dia a dia. Será que a gente também não está tentando Deus, como o próprio demônio fez com Jesus? Estamos duvidando desse amor que Deus tem para nós? Que possamos ter uma maior confiança e não usá-lo, blasfemar de qualquer forma, que o próprio Jesus nos alertou. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é Deus, nunca será perdoado. Possamos ter essa vigilância no nosso dia a dia. Então, vocês que estão nos assistindo, viram como usam o nome de Deus de uma forma indevida? Tanto nós, individualmente, como leigos e fiéis, como também como movimentos, como associações, nós não podemos usar o nome de Deus para criar igreja, para criar seita, para criar novas comunidades com objetivos particulares de vaidades de alguns. O Código de Direito Canônico ele é muito claro. No cânon 215, 216, o 305, o Código de Direito nos orienta e nos protege. Ele diz que nós fiéis temos o direito de fundar, de dirigir livremente associações de caridade, de piedade, para favorecer a vocação cristã no mundo. Direito de nos reunir com o objetivo destas finalidades. Todos os fiéis que já participam da igreja podem ter uma iniciativa própria, porém que nenhuma associação, nenhum grupo tome para si o nome de católico se não estiver submisso às regras da igreja, não estiver sob as bênçãos, sob o consentimento da igreja. E esta igreja deve vigiar esses movimentos, acompanhá-las de acordo com o direito e a aprovação dos seus estatutos, que estão submissos ao governo do nosso bispo diocesano. Então, que nós, movimentos, nós, comunidades, nós não usemos o nome de Deus em vão. Temos muita responsabilidade, que apenas debaixo de bênção podemos usar daquilo que é do Senhor. Então, Júlio, de que forma é correto os movimentos, as pessoas usarem o nome de Deus nesses últimos tempos? É importante reforçar, como o senhor falou, César, que a única igreja fundada por Jesus é a Igreja Católica Apostólica Romana. Muitas vezes a gente ouve falar de outras igrejas, seitas, denominações que dizem agir em nome de Deus, com falsas promessas, com falsos milagres, aquelas igrejas que dizem que é só vitória na nossa vida, que não teremos sofrimento, que Deus, se a gente dá tudo que temos, todo o nosso dinheiro, Deus recompensará. E muitas vezes, será que é mesmo em nome de Deus? Certa vez, no tempo do imperador Napoleão Bonaparte, bastante conhecido da história, um soldado chegou a perguntá-lo, quando ele já tinha conquistado boa parte do mundo, que já era aquele momento que eles podiam até fazer uma nova religião. Mas Napoleão disse: eu não posso, porque eu não tenho... A única pessoa que fundou uma religião, o único Deus, foi aquele que teve coragem de morrer para a cruz e ressuscitar. Eu não quero morrer na cruz e nem posso ressuscitar.
Por isso que não é a forma correta de fazer uma nova religião. E no nosso dia a dia podemos também pegar um grande ensinamento que Jesus disse, que tudo que pedirmos em seu nome, Ele o fará. E a melhor forma de pedir em nome do Senhor é reconhecendo a sua grandeza na nossa vida, de que sem Ele nós nada podemos fazer, seja na nossa comunidade, seja na nossa vida de trabalho, nossos ambientes, sempre que reconhecer essa presença real de Jesus, que se Ele sabe todos os cabelos que temos na nossa cabeça. Então não tentemos zombar de Deus, não tenhamos um desrespeito, uma forma deselegante de tratar o nome do Senhor. E a melhor forma é seguindo o exemplo de Nossa Senhora, como nós vamos ver. Aquela que é invocada por tantos títulos, por tantos nomes, e sempre agradou a Deus. Que possamos dar exemplo do nosso baluarte, São Luís de Montfort, que ele diz no Tratado da Verdadeira Devoção: Deus criou todas as águas e deu o nome de mar, e com todas as graças deu o nome de Maria. Por isso tenhamos esse amor, esse carinho por Deus, da mesma forma que a nossa mãe nos ensina. Não tomar o santo nome de Deus em vão. São Luís Maria Grignon de Montfort, no seu livro Carta aos Amigos da Cruz, ele nos coloca que nós devemos ser amigos da cruz. E o amigo da cruz é um homem santo, desapegado de tudo, desapegado dos bens terrenos, que eleva o seu coração acima de tudo que é caduco, tudo que é perecível. A sua pátria é o céu. Então diga para você: a minha pátria é o céu. Vivo neste mundo como estrangeiro, como peregrino, é passageiro, sem deixar-me aprisionar por nada do mundo. Não brinco com o nome de Jesus, não brinco com o nome da Virgem Maria, não brinco com o nome dos seus anjos e dos seus santos. Então você que está me ouvindo, eu pergunto agora a Mara para responder para você. Mara, respeitar o nome da Virgem Maria é cumprir esse segundo mandamento? Sim, é cumprir esse mandamento. Meus meninos, se vocês podem e têm a oportunidade de invocar Jesus de Nazaré, você tem que ter a consciência que esse Jesus de Nazaré vem de sua mãe, esse nome vem de Maria Santíssima. É a menina de Nazaré, é Maria de Nazaré, entende? Então, tudo que está ligado ao nome de Jesus, nós devemos honrar, respeitar, santificar. Então, o nome Maria Santíssima está ligado altamente e fortemente ao nome de Deus. Ela é a mãe de Deus. Se o nome de Jesus é caro, e assim o é, o nome da Virgem Maria é o nome que deve ser mais bem respeitado logo depois do nome de Jesus. Nós temos que ter toda a honra para o nome da sua mãe, todo o cuidado com o nome dessa mãe. Veja só, o nome Maria abre portas, com certeza. Mas uma porta que ela abre como ninguém é a porta do coração de Deus. Eu não sei o que você precisa. Talvez eu não saiba nem o que hoje eu realmente necessito. Mas Maria Santíssima, que é minha mãe, que me conhece, ela pode interceder perante seu filho Jesus por mim. Então, se o nome de Jesus tem poder, meu amor, o nome da Virgem Maria tem força. O nome da Virgem Maria tem força de levar você para o céu, entende isso? É bem necessário que você compreenda o nome Maria, Maria Santíssima, como se fosse sinônimo das virtudes. Quando eu clamo Maria Santíssima, eu estou pedindo a Deus ter as virtudes dela. Se eu clamo Maria, eu estou pedindo a Deus pureza, mortificação, sabedoria, fé, humildade. Se você precisa de tudo isso, como eu também preciso, invoque esse nome. E esse nome tem força. O nome Maria Santíssima inspira amor. Tá certo? Então, eu não sei a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei se você está precisando de cura. Mas se você invocar o nome de Maria Santíssima com firmeza, com fé, o amor vai entrar na sua casa. E não existe nenhuma lepra que o amor não possa curar. Eu não sei o que você precisa aprender, mas o nome de Maria Santíssima é amor. E onde o amor entra, liberta a mente. Às vezes nossas mentes estão obscurecidas com tantos pecados, com tantas coisas, e o nome da Virgem Maria vai abrindo cada vez mais porta, porque esse nome vai sempre inspirar Deus, esse nome sempre vai inspirar amor. Olha, como estavam dizendo aqui, Júlio e César,
Não podemos clamar o nome da Virgem Maria em vão, porque todas as vezes que nós clamamos, por exemplo, se eu disser Júlio César, todos os Júlio César vão ter atenção para a pessoa que está chamando. Então, quando você invocar Maria, não chame só Maria. Pode ser que responda Maria da padaria ou Maria da bodega, mas clama a Virgem Maria com o nome que é próprio dela. Virgem Maria, Mãe das Dores, Mãe do Bom Conselho. Chama, invoca essa mulher, porque ela vai te responder, sabe? Nossa Senhora é força, o nome Maria é força. Esse nome também é perdão. E uma vez uma pessoa me contestou, mas só quem pode perdoar é Deus. Sim, lógico. Só quem pode perdoar os nossos pecados é Deus. Mas compreenda que quando nós pecamos e estamos arrependidos e invocamos o nome dela, ela vem ser nosso sustento para implorar conosco o perdão a Deus. Porque não existe coisa que mais mãe queira do que a unidade e a paz entre seus filhos. Como a Virgem Maria quer a tua paz com o filho dela, Jesus. Entende isso? Então é muito importante invocarmos esse nome sempre. O nome da Virgem Maria é como se fosse aqui um para-raios. Eu estou com vontade de pecar, eu estou sentindo tentações, mas quando eu digo, valei-me minha Nossa Senhora, os inimigos são expostos em fuga, porque não existe inimigo, não existe cão, não existe Satanás que consiga conviver com Maria Santíssima, que é o próprio Deus que vive nela. Então nós temos que imaginar sempre que esse nome tem poder, porque é o poder de Deus que age. Temos que imaginar que é força, mas você já tomou consciência que esse nome é um nome terrível? Por quê? Porque Satanás sente horror desse nome. Porque nas próprias Sagradas Escrituras está dizendo que Maria será a mulher que pisará na cabeça da serpente. Então, meu amor, invoca esse nome muitas vezes. A igreja reconhece a força desse nome. Por isso que nas catedrais, muitas delas são dedicadas ao título da Virgem Maria, Mãe Aparecida, Guadalupe. Por quê? Porque nós precisamos ser defendidos por esse nome de Maria. Então imagina... Não, ainda quero falar mais. Mais? Presta atenção, agora eu quero falar diretamente com você. Olha bem nos meus olhos. Se alguém insultar o nome da Virgem Maria, se alguém disser alguma mentira referente ao nome da Virgem Maria, se alguém diz que a Virgem Maria não é santa, que não é mãe de Deus, que não foi assunta aos céus, sabe quem estará para testemunhar a favor da Virgem Maria e contra essa pessoa? O próprio Deus. Então que você possa querer Deus como testemunho da tua firmeza, da tua palavra e não contra você. Vai lá, César, agora então, pode fazer outra pergunta. Não, então se coloque agora dentro da catedral, você dentro de uma catedral, e grite bem alto: Maria, Deus, Maria, Deus, Maria, Deus, Maria, Deus. Maria é o eco de Deus. Todas as vezes que você clama a Virgem Maria, responde o eco de Deus. Maria, Deus, Maria, Deus. Se misturam a cada dia. O Padre Gobi, nas suas alocuções da Virgem Maria, ele escreve que não devemos nos entregar à Virgem Maria um dia sim e outro não. Um período de tempo e outro não. Ou só quando eu quiser. Mas eu devo me consagrar à Virgem Maria para sempre. Eu devo me consagrar a Jesus para sempre. Não vamos brincar de se consagrar. Não vamos brincar de se entregar. Entregando num dia, negando no outro. Então, Mara, nesse amor maior a viver em Jesus com Maria, para viver em Maria com Jesus, qual atitude deve tomar os consagrados quando se fala mal da nossa igreja? Você sabe o que significa a palavra mal? Jamais o mal vem de Deus. Então, o mal nunca vem de Deus e o mal sempre será contrário a Deus. E tudo aquilo que é contrário a Deus, a Virgem Maria deixa de lado. Ou melhor, tudo aquilo que for contrário a Deus, a Virgem Maria vai odiar. Por quê? Porque ela quer que se levante o príncipe da paz. Entende isso? Então perceba, se você é um consagrado da Virgem Maria, você deve amar as coisas que Nossa Senhora ama, mas ao mesmo tempo você deve odiar as coisas que a Virgem Maria odeia. Se nossa igreja é católica, apostólica, romana, e se alguém vem dizer algo que seja contrário a isso que é estabelecido, é uma mentira.
E a mentira é desagradável a Deus? Sim. Então a mentira sempre vai ser algo que é contestado pela Virgem Maria. Tá certo? Sempre vai ser mentira. E talvez você nunca tenha se visto como instrumento de Satanás. E eu peço que você reflita. Alguma vez na sua vida, de verdade, tá bem? Responda isso com sinceridade. Alguma vez na sua vida você já disse alguma mentirinha? Uma mentirinha bobinha, pequenininha. E você ainda justificou mais, foi por uma boa intenção. Meus meninos, deixa eu te dizer uma coisa, não se mede mentira, não existe mentira grande nem pequena, é mentira e pronto. E toda mentira que é dita é contrária à verdade. E aquilo que é contrário à verdade vai sempre causar mal. Vocês podem dizer, mas eu disse uma mentira e teve fruto. Meu amor, se teve fruto, pode até ter tido, mas foi um fruto podre. Por quê? Porque da mentira nunca vai nascer aquilo que é bom, aquilo que é justo. Então que você possa ter sempre cuidado com aquilo que você coloca. E eu te recomendo, se você é consagrado, se você vê alguém falando mal da sua igreja, falando mal, inventando uma situação, inventando uma farsa, repreenda. Repreenda essa pessoa, lógico, nos moldes da Virgem Maria, com amor, com ternura, não é? Com gracejo, não com agressividade, não com violência. Por quê? Porque quando uma mentira não é repreendida, aquelas pessoas vão pensar que teve êxito na sua mentira. Se você lê alguma coisa falando com a mentira, não acate, não acolha, denuncie. Por quê? Porque tantas pessoas imaginar que a mentira traz vantagens, traz lucros, elas vão continuar fazendo aquele ato. Entende isso? E um ato repetido muitas vezes se torna um hábito. E um hábito mau será um vício. Talvez você não conheça, mas eu já vi muitas pessoas com vício da mentira. E é terrível. É terrível. Então, consagrado, tenha muita atenção àquilo que você escuta. Tenha muita atenção àquilo que você vê. Porque nem tudo o que é dito é verdade. E como é cometido mal contra a igreja, não é? Como se fala dos padres. Quando se coloca, por exemplo, César é médico. Se César cometer um erro, não vai ser o Conselho de Medicina que vai ser culpado, vai ser ele. Mas se um padre é pedófilo, o Papa é culpado. É como se toda a igreja tivesse cometido isso. Mas o que a gente vê hoje é um desejo da mídia de destruir a igreja. Quantas vezes, nem todas, é lógico, mas quantas vezes se coloca como a igreja sendo uma entidade criminosa e não é. Mas aí é que nós temos que ver qual a raiz. Quem é que quer destruir a igreja? Satanás. E todas as pessoas que se colocam contra a igreja, elas estão sendo investidas pelo poder de Satanás. Lógico, a igreja não, mas os homens erram? Erram. Mas a igreja é santa, a igreja é católica, é apostólica. Tenha muito cuidado com aquilo que você escuta. Tenha atenção de não ficar apenas no superficial. Júlio sabe disso, ele é um jornalista. Às vezes as pessoas estão só na manchete. Imagina aí uma manchete como essa. Padre, em plena festa da sua paróquia, come um cachorro vivo. Você já sai dizendo para todo mundo que o padre comeu um cachorro vivo. O que é que está indo de mal de um padre comer um cachorro quente? Entende isso? Então não fique no que é superficial. Leia, cresça, busque instrução da sua doutrina, busque o magistério. Se você vai ler, leia livros que tenham imprimato, que tenham uma credibilidade, que você possa encontrar confiança. Não seja crítico antes de você analisar os fatos, mas não seja cético também. Acredite na sua igreja, volte, faça com que as pessoas também busquem. Sabe uma coisa que você pode fazer boa como consagrado? Divulgue esse programa para outras pessoas, porque quantos esclarecimentos nós temos a graça de fazer aqui para que você fique mais bem informado. Nós temos que valorizar cada vez mais coragem, fidelidade, siga aí sempre nesse caminho do conhecimento. Então você que nos está assistindo, o erro dos padres, os pecados graves daqueles que compõem o nosso clero, é uma gota d'água num oceano de acertos. A maior parte dos padres falam em nome de Deus, falam em nome da igreja, falam a verdade. Então que vocês não julguem, não digam que aqueles que falam em nome da igreja não são dignos de falar em nome dela, porque quem sabe você seja o maior indigno de falar em nome desta igreja. Eu
seja o maior indigno de falar desta igreja. Então não coloquemos o nome de Deus, o nome das coisas de Deus, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos e da igreja de Jesus Cristo em vão. Essa igreja é especial. Então que você possa rezar conosco. Faça uma reflexão. Será que eu tenho me comportado com zombaria para com as coisas sagradas, para com os santos, os anjos? Será que eu tenho blasfemado contra os dogmas, blasfemado contra os documentos da igreja? Será que eu tenho falado mal do nosso Santo Papa, nosso bispo, nossos pastores? Será que eu coloquei mentiras a respeito daqueles que fazem o nosso clero? Será que eu profanei o Santíssimo Sacramento? Se eu profanei lugares? Se eu profanei objetos sagrados? Se eu profanei corpos e almas consagradas? Será que eu desrespeitei pessoas que servem a Deus? Será que julguei pelo nome de Deus, sabendo que era falso aquilo que eu julgava naquele momento? Será que eu era apenas um sepulcro caiado? Será que eu deixei de cumprir os meus votos que fiz perante Deus? Votos públicos ou votos privados? Não sei aquilo que você professou, mas será que você está colocando em vão os votos professados diante da igreja? Será que eu tenho dito palavrões, usado minha boca, que é santa, para profanar o meu corpo com palavras indevidas e profanado meu próprio corpo com comportamento indevido, fornicação, masturbação? Eu sou templo do Espírito Santo que habita em mim. E será que amaldiçoei ou me fiz ruim, danoso a pessoas e à igreja? Então que fica para que você reflita que, como diz este fundo musical, minha força e vitória está no nome de Jesus. Então que todo joelho se dobre, que todo mal se acabe, que tudo aquilo se destrua. E que se você fez alguma coisa dessas, peça à Virgem Maria que ela venha em seu socorro, que ela lhe apresente a Jesus, para que você possa ser um homem novo, uma mulher nova, redimido, renovado, em nome de Jesus. Então entregamos todos os nossos sentimentos a Nossa Senhora, para que ela leve, para que Deus nos perdoe quanto e quantas vezes colocamos o seu nome em vão. Amém?